Graça e paz, é um novo dia. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, estava lendo a carta de Paulo aos Filipenses e estava refletindo como nós influenciamos e somos influenciados todos os dias, não é verdade? Por vezes, nós adquirimos novas formas de pensar, nós adquirimos novos comportamentos e muitos desses comportamentos por vezes vem de influência de outras pessoas, mas também é certo que nós compartilhamos algum tipo de influência, nós influenciamos as pessoas de algum modo. Talvez as pessoas mudem o seu hábito de cuidado com a saúde, depois de olhar para o nosso hábito de vida, talvez as pessoas adquiram um novo modo de se alimentar a partir do nosso modo, né? Eles olham a forma com que nós nos alimentamos e passam a se alimentar também. Pessoas certamente são influenciadas pelo nosso modo de falar, pelo nosso comportamento, mas há algo mais além, e que Paulo trata aqui no capítulo 2 da carta aos Filipenses, e especialmente no verso 5, até porque antes ele estava tratando sobre a unidade, sobre o empenho que os filipenses deveriam ter para preservar a unidade no sentido de respeito uns dos outros, em que o amor regeria essa unidade, o amor seria a base para essa unidade. E aí ele começa a trabalhar essa ideia de respeitar ao próximo, de se colocar no lugar do próximo, de entender o próximo, de servir o próximo em amor, e tudo isso colabora para que haja uma unidade. Mas quando chega no verso 5, ele diz algo interessante: tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que lindo! Paulo está dizendo para nós que o nosso modo de pensar, o que dirige o nosso pensamento, nosso modelo maior de comportamento, de ações, e também aos filipenses, deveria ser justamente o comportamento do Senhor Jesus, o modo de pensamento do Senhor Jesus. E de fato isso é algo essencial para a nossa vida, porque quando nós pensamos como o Senhor Jesus, quando nós procuramos levar o nosso pensamento cativo à palavra de Deus e considerar o que o Senhor Jesus faria aqui nessa situação, como o Senhor Jesus agiria nessa situação em que eu estou, certamente isso impacta completamente o nosso modo de agir. E eu fico aqui pensando, como seriam as nossas conversas se nós de fato, dirigíssemos as nossas conversas segundo o pensamento do Senhor Jesus? Como seriam os nossos diálogos em família se fossem direcionados completamente segundo o pensamento de Jesus? Como seria o nosso comportamento no emprego? Como seria o nosso comportamento de marido para com esposa, esposa para com marido, pai diante dos filhos, filhos diante dos pais, se todos os nossos pensamentos, todos os nossos comportamentos sejam de acordo com o pensamento de Cristo Jesus. E ele continua o texto de uma forma muito bela, né, mostrando o caráter de Cristo Jesus, esse caráter de entrega, caráter de submissão, caráter de obediência, caráter de entrega em favor do outro, porque ele diz no verso 6, vou ler até do verso 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Certamente nós não conseguimos, oferecer o mesmo sacrifício de Cristo Jesus e nem deveríamos e nem é mais necessário. O sacrifício de Jesus foi único. Mas a essência da entrega de Jesus em favor de nós deve permanecer em nosso coração. O exemplo de obediência de Cristo deve permanecer em nosso coração. Esse caráter de entrega, de obediência a Deus, isso deve permanecer em nosso coração. Será que eu responderia mal a quem eu amo se eu sigo o caráter de Cristo Jesus? Será que eu não relevaria muitas coisas por amor ao próximo, por amor a Cristo? Será que eu não seria um pouco mais bondoso, eu não seria um pouco mais paciente se o que rege o meu pensamento é o mesmo caráter de pensamento de Cristo Jesus? Será que eu não trataria os meus filhos, não trataria minha esposa, não trataria o marido, no caso das esposas, com um pouco mais de paciência, se o meu modo de pensar não fosse segundo o modo de pensar de Cristo Jesus? E continua o verso 9.
Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que lindo, né? Que bom esse exemplo que Paulo dá, esse conselho que Paulo dá aos filipenses e que cabe à minha e à sua vida também. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Como tem sido o seu modo de pensar? O que tem dirigido a sua fala, o que tem dirigido o seu comportamento, o que tem dirigido a sua vida em comunidade, com os irmãos e irmãs, o que tem dirigido a sua vida? O modo de pensar segundo a influência das pessoas hoje nas redes sociais? São as pessoas mundanas que têm influenciado o seu modo de pensar? Você tem se comportado mais parecido com este mundo ou com o caráter de Jesus? Como tem sido o seu comportamento? O seu comportamento tem sido segundo o pensamento de Cristo Jesus? Ou o seu comportamento tem se parecido mais com as pessoas das redes sociais, as pessoas da TV, pessoas que muitas vezes não têm compromisso com Deus? Cabe essa reflexão, né? Que reflexão sincera. Como tem sido o nosso comportamento? É segundo o mesmo modo de pensar de Jesus? Reflita sobre isso. Eu quero convidar você agora a orar para que Deus nos capacite a cada dia e que nós sejamos sensíveis no nosso comportamento, no nosso agir, para que o nosso agir seja de acordo com o direcionamento do Senhor, segundo o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, obrigado pela tua palavra, porque ela de fato é viva e eficaz e de fato lapida, molda o nosso coração todos os dias. Obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de compreender a sua palavra, o desejo que temos de louvar o teu santo e poderoso nome, que nós sabemos que veio a partir do momento em que nós fomos regenerados, transformados através da ação do teu Santo Espírito em nós, a partir do momento em que nós cremos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor que nos alcançou. Pai, nós queremos pedir a Ti neste dia, Senhor, que o Senhor continue moldando o nosso coração, a nossa mente segundo a Tua vontade, que o Senhor nos auxilie, nos ajude pela Tua misericórdia a agir de forma que agrada ao Senhor, que o que dirige os nossos pensamentos a cada dia, Pai, seja aquilo que estava na mente e coração do nosso Senhor Jesus Cristo, a obediência, o favor do próximo, o cuidado do próximo, o desejo de amar ao próximo, de cuidar do próximo, de fazer a vontade do Pai. Deus, que o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus possa permanecer de fato na minha vida e na vida de cada pessoa que me ouve nessa hora, que nós sejamos capacitados, Pai, a agir não segundo a influência desse mundo, não segundo a direção deste mundo, mas segundo a direção de Cristo Jesus, que nós possamos olhar mais para a cruz, que nós possamos caminhar mais segundo o direcionamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos, ó Pai, diante de várias situações, nos perguntar o que faria Jesus nessa hora, como o Senhor Jesus agiria nessa questão e que nós possamos ter discernimento, sabedoria, Pai, para fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que lhe agrada, persistir no caminho da verdade, no caminho da obediência. Nos ajude, portanto, pois nós carecemos, Senhor. Pai, perdoe os nossos pecados, sonde o nosso coração, tire de nosso coração tudo aquilo que não provém do Senhor, nos ajude a viver uma vida santa, que agrada e louva o Teu santo e poderoso nome. Assim eu peço a Tua proteção sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que me ouve, a cada família que acompanha o Devocional Kairos nessa manhã, que o Senhor possa nos abençoar e continuar sendo conosco, nos direcionando no centro da Tua vontade. Assim eu oro e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Teu nome. Querido irmão, querida irmã, é isso. Reflita sobre essa questão. Tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. É assim que você tem caminhado?